é uma falácia. Para vocês não é esse problema, mas eu vejo assim, tá muito arraigado, de que você pode ter fé, você pode acreditar, mas no fundo, se você é sério na sua fé, você não pode ser um intelectual autêntico. Porque você não teria aquela liberdade, você não teria aquela independência que um pensador deve pensar. Fora de Deus ele não é livre. Isso ele é verdade. Escravizado. Ele é escravizado. Pelo próprio pecado. Pelas paixões e pela própria cegueira. Pronto, então isso daí isso já não se sustenta. Mas, vamos dizer, é uma visão iluminista que é justamente essa. Que se você vai ter conhecimento, você tem que afastar a fé. Então, assim, entre os... Para você ter uma visão independente. Exatamente. Você está ali olhando somente tecnicamente, sem influência de Deus ou da religião A, B ou C, ou seja, então é um pensamento se você, assim. por exemplo, vai ser filósofo, você não pode acreditar, não é possível. Não é possível que um filósofo acredite que lá no... Aqui, vamos aqui que a gente tem a Capela com o Santíssimo, que de fato, aquele pão... Como é que você vai me dizer que aquele pão é o corpo e sangue de Cristo? Como é que você vai me dizer que a Bíblia é um livro que foi revelado? Você acredita em sacramentos? Então, lógico. É melhor não estudar filosofia. Então, no caso... olhando por essa... Não, é melhor estudar filosofia com quem tem essa visão. Exatamente. Como tem no Mar Atlântico. Aí você vai estudar filosofia para valer. Boa. Lógico que, ao mesmo tempo, gente, olha, a gente vai estudando filosofia. Me chama a atenção, eu estou agora, se Deus quiser, eu vou conseguir preparar isso para o final desse mês, eu vou preparar um curso sobre ateísmo, que depois eu quero que se torne um livro. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Porque o que eu vou percebendo? O ateísmo, ele tem essa postura um pouco de olhar de cima para baixo para quem tem fé, para quem acredita. Mas quando você vai ver, no fundo, o pensamento dos ateus, há muitas coisas que eles simplesmente não conseguem explicar. Porque, lógico, você não consegue explicar o mundo como ele é se você simplesmente descarta Deus. Então, o pensamento ateu, que às vezes quer se mostrar como um pensamento consistente, coerente, sério, rigoroso, na verdade é tudo menos isso. O que ele critica no pensamento cristão, no pensamento de fé, na verdade são problemas que nele, pensamento ateu, é mais forte ainda do que no pensamento cristão. E por que isso? Olha, a gente estuda filosofia. Então, fizemos a faculdade de filosofia, a faculdade de Mar Atlântico, temos o nosso curso de graduação. Então, claro, fomos montar a grade de professores, a gente vai estudando tudo isso. Então, são coisas que eu sabia, claro, mas quando a gente começa a trabalhar assim, você vai aprofundando, você tem que buscar mesmo uma coisa. E eu dei um mergulho forte, né, em Platão, Aristóteles, vou estudar. Então, são os dois grandes nomes da filosofia, se a gente for pensar assim, historicamente, os dois que começaram. Depois o resto vai ter uma série de avanços, uma série de coisas, mas Platão e Aristóteles são... Me chamou a atenção o quão teístas, ou vamos dizer assim, que aceitavam a divindade, eram Platão e Aristóteles. Mais do que eu imaginava antes de mergulhar nos textos originais deles. Normalmente as pessoas falam que Platão, sim, seria um pensador tipo religioso, Aristóteles seria uma pessoa que dá a impressão, talvez seria agnóstico em termos de religião. Você vai ver, não é isso. De jeito nenhum. É impressionante como Aristóteles frequentemente se refere a uma causa primeira, que ela é eterna, que ela é imaterial, que ela é a bondade suprema, que todo o resto vai para ela. Isso está em Aristóteles direto. Ele fala, essa é a causa primeira. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a filosofia de Platão e Aristóteles é uma filosofia que o fundamental, a causa primeira, o sustento de toda a realidade que nós vemos, Platão, por exemplo, vai dizer que o mundo material é um mundo que é só um reflexo. O mundo verdadeiro é um mundo imaterial. Se essas pessoas precisam da divindade como fundamento, uma filosofia que simplesmente descarta esse fundamento é uma filosofia que está, assim, de uma maneira profundamente contrária ao que Platão e Aristóteles falaram. Não estou entrando nem com o cristianismo. Estou falando com autores pagãos. Então, vamos dizer assim, todo o pensamento ateu é um pensamento que ele se forma, ele tem a sua força. Em que sentido? Ele tem essas falhas que eu dizia, sem dúvida, mas também eu tive chance de conversar com muitas pessoas que cresceram desse modo de ver as coisas. Então, lógico que eles têm respostas que talvez a gente pode dizer que não são satisfatórias, mas elas estão buriladas sobre os problemas que a gente coloca para eles. Qual que é o sentido da vida? Não tem mesmo. E ele vai dizer que, no fundo, você aceitar que não tem sentido é você ser forte. Heidegger é um homem assim. É um alemão que tem uma vida muito complicada. Depois você vai ver a vida dele muito triste, assim, de comportamento humano mesmo, né? Nas várias facetas. Reflete nas respostas dele. Sem dúvida, né? Mas ele começa... Coisas que para nós, evidentemente, são erradas, para ele passa a ser algo meritório, algo que enobrece. Então, Bertaldo, vamos dizer assim, de fato,
na minha visão, quando você nega a Deus, você o afasta, você torna impossível você compreender realmente a realidade de uma maneira profunda. Você vai conseguir ficar numa camada que é fascinante, que é rica, que é da ciência, mas ainda é epidêmica. É limitada. É muito limitada. Quer dizer, a ciência, ela é capaz de nos trazer coisas extraordinárias sobre descrições das órbitas dos planetas, vamos pensar na estrutura do átomo, vamos pensar na energia atômica, tantas coisas que surgiram da ciência que são extraordinárias. Mas, lógico, a pergunta é, mas por que tem uma ordem nas coisas? De onde vêm essas leis? Por que as coisas se repetem? Como é que é possível que o ser humano seja capaz de entender o universo e um pouco a gente vai descobrindo as regras que estão por trás? Einstein ficava impressionado porque ele fala, o mais espantoso é que a nossa mente seja capaz de entender o que está fora. Porque se as coisas surgiram do nada, de uma maneira, assim, vamos dizer, meramente por acaso, tudo foi crescendo, por que a cabeça humana é capaz de entender o universo? A nossa consciência, como é que a gente explica isso? A nossa liberdade?